Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. Nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade ao nosso módulo 5, fazendo aqui uma pequena correção. Eu havia dito que era o módulo 4, mas olhando ali nos vídeos que eu tenho, nas séries que eu tenho também, percebi que o módulo 4 eu já tenho. E aí eu coloquei módulo 5, tá bom? Então vamos continuar falando sobre funções. Só que dessa vez eu quero falar sobre entradas nas funções, tá bom? As nossas funções, elas podem receber entradas, tá? Bom, eu tenho aqui a função mostrar texto, que eu já estive passando para vocês. Eu posso chamar essa função tanto antes dela como depois, tá? Sem problema nenhum. E aí, essa função ela vai executar aquilo que ela foi feita, né? Ela vai executar aquela ação para a qual ela foi programada. Então, Ctrl S, voltando aqui, apertando F5, está ali, function. Beleza. Quando se fala em função com entradas, tá, pessoal? Estamos falando aí de uma função um pouco mais interessante para você reaproveitar ela. Por quê? Essa função aqui, por exemplo, toda vez que você chamar ela, vai aparecer o texto function, tá bom? Eu chamo uma, duas, três, quatro, cinco vezes, vai aparecer function, 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 function e function, tá bom? Então, toda vez que eu chamar essa função, vai acontecer a mesma coisa. Quando eu tenho uma função com entradas, eu posso modificar aquilo que acontece dentro da função. Então, ao invés de mostrar apenas o texto function, eu posso mostrar outros textos, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, no momento em que você está construindo a função, você coloca o nome da função e abre e fecha o parênteses. E dentro das chaves você tem toda a estrutura da função, todas as ações que a função vai executar, tá? Aqui dentro dos parênteses, você pode colocar, por exemplo, uma variável. Vamos colocar aqui a variável texto. Tá? Isso modifica a nossa função? Sim. A nossa função agora ela possui aquilo que chamamos de entrada. Ela tem como receber uma entrada agora. E essa entrada vai ser armazenada onde? Aqui. Tá bom? Detalhe, essa entrada aqui na função ela é conhecida como parâmetros. Parâmetro. Ou parâmetros, né? É assim que o pessoal chama. As entradas das funções são conhecidas como parâmetros, tá? Beleza. E isso modifica a forma como você trabalha com a função. Agora você tem uma entrada e você pode utilizar ela dentro da função para modificar as ações que ela tem. Ao invés de mostrar função, eu posso dar um echo na minha entrada aqui, ó, texto. Tá? Beleza. Agora, a minha função ela está um pouco mais interessante para mim. Porque, ao invés de mostrar apenas função, eu posso mostrar função, procedimentos, textos, né, gente? Estou falando aqui de textos, tá? Beleza. Minha função tem uma entrada e quando eu chamo a minha função, gente, isso aqui é interessante. Quando você chama a função, sabendo que ela agora possui uma entrada, você precisa fornecer essa entrada. É que você coloca, por exemplo, ó, bem-vindo ao segundo vídeo. Tá? Não vou acentuar não, tá, gente? Então, olha só que interessante. Você está chamando a função e agora você pode colocar um texto. Tá? Lembra, sua função tem uma entrada agora. Esse texto aqui, que você está passando, ele vai ser armazenado dentro dessa entrada. E você está usando essa entrada aqui dentro. Tá? Ok? Então, ao invés de mostrar function, ele vai mostrar bem-vindo ao segundo vídeo. Tá? Beleza. Voltamos para cá e apertamos F5. Olá, gente. Bem-vindo ao segundo vídeo. Então, a função ela se torna mais interessante
E você consegue aproveitar a função um pouco melhor agora. Por quê? Porque ela tem uma entrada. Ela tem um parâmetro. Então, toda vez que eu chamar a função, ó, mostrar texto, eu tenho um parâmetro. Beleza. Aí ela me pergunta, e aí, qual o valor que você tem para essa entrada aqui? Aí você passa aqui, ó. Bom dia. Tá bom? Então, na primeira vez que você chama a função, você está mostrando o quê? Bem-vindo ao segundo vídeo. Na primeira vez. Na segunda vez, bom dia. E aí a função vai cumprir o papel dela, que é mostrar o texto conforme você está pedindo, né? Ó, bem-vindo ao segundo vídeo, bom dia e tal. Então, gente, esse lance da entrada aqui, ó, para a nossa função, torna a nossa função mais interessante, tá? Quando você usa parâmetros, a função ela começa de alguma forma a interagir com você. E aí você passa um valor, esse valor é guardado aqui, e aquilo que você guardou aqui você pode usar aqui dentro. Tá? Eu poderia deixar uma estrutura tipo essa, por exemplo. Bem-vindo à aula. E aqui eu tenho a variável, que é essa aqui. E aí, quando eu chamar minha função, eu posso colocar aqui, ó. Esse 2 ele vai influenciar no meu texto. Tá bom? Olha lá, gente. Bem-vindo à aula 2. Tá? Então, quando eu tenho uma entrada, eu começo a usar essa entrada também. Certo? Essa entrada aqui, para quem está definindo a função, ela é chamada de quê? Parâmetro. É assim que ela é conhecida. Para quem vai chamar a função, aqui, ó, esse é o momento da chamada, né? Ó. Chamada da função. Para quem está chamando a função, você tem esse dado aqui como sendo um argumento. Tá bom? Então, para quem está desenvolvendo, você chama isso aqui de quê? Parâmetros. Para quem está chamando, argumentos. Ou seja, você está se comunicando, você está conversando com a função. Você está dizendo, olha, eu tenho o número 2. Esse número 2 é passado para cá. E eu uso a variável aqui dentro. Tá? Então, isso é muito legal, gente. Muito bacana. Para quem não está acostumado com isso, né? Às vezes fica até se perguntando, mas como que isso acontece e tal, né? Mas isso aqui é muito comum, pessoal. Quem trabalha com as funções trabalha muito com esse lance de parâmetros, está aqui, né? Parâmetros, né? Argumentos, para quem está chamando. Então, esse valor que você coloca aqui, ele vai ser armazenado aqui. Ó. Tá? Esse parâmetro é uma variável. E essa variável você utiliza ela aqui dentro. Né? E com base nessa variável, você pode fazer uma série de coisas. Aqui, eu só estive mostrando a continuidade da aula. Bem-vindo à aula 2. Né? Poderia ser o seguinte, bem-vindo à aula 2 sobre PHP. Eu mantenho uma estrutura, né? Posso até colocar um BR aqui também. Eu mantenho a estrutura da função. E aí, quando eu chamo a função, mostrar texto. Opa. Né? Beleza. Na primeira vez, o que vai aparecer? Bem-vindo à aula 2 sobre PHP. Na segunda vez que eu chamar, bem-vindo à aula 3 sobre PHP. Olha lá, gente. Isso é que é legal, gente. Obviamente, poderíamos, dentro da função, fazer o seguinte. Se eu tenho um parâmetro aqui, correto? Posso colocar aqui. Se, depois a gente vai fazer mais testes, tá, gente? Se texto maior que, vou colocar assim, igual a 10, aí você põe aqui, chegamos ao final do módulo 5.
Quando não, olha lá, gente, continua sendo a função. Só que agora eu tenho aqui um parâmetro e eu posso usar esse parâmetro aqui dentro. Eu posso fazer um teste nele, ó. É igual a 10, então chegamos ao final do módulo. E se não for, bem-vindo à aula tal, né? Sobre PHP. Para tornar as coisas mais interessantes, né, gente? Seguindo aquela dica que eu deixei para vocês, o nome dessa variável, o nome desse parâmetro poderia ser aula, para ficar mais significativo, né? Ó, fica muito mais significativo. Tá vendo? Ó? O valor que você põe aqui vai ser guardado dentro dessa variável. E aí, tendo essa variável, eu posso verificar ela. A aula é igual a 10, então chegamos ao final do módulo. E se não, bem-vindo à aula X, né? Aqui tem que trocar também. O nome da variável é aula. Tá? Então, bem-vindo à aula, variável aula, né? Sobre PHP. E aí salvamos isso, voltamos e F5. E deu erro na linha 11, por quê? Porque alguma coisa eu devo ter esquecido. Fiz uma coisa aqui, né, gente? Isso é um eco, né? Agora sim, gente. Tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui apenas uma vez. Ó. Mostrar texto. Se eu colocar aqui o valor 10, o que vai aparecer para a gente? Olha lá. Chegamos ao final do módulo 5. Se eu colocar um valor, tipo assim, 9, né? Olha lá, bem-vindo à aula 9 sobre PHP. Tá bom? Então, a função, quando ela possui entradas, ela se torna mais reaproveitável ainda, né? Dá para você aproveitar essa função em diferentes situações também. Aqui eu coloquei apenas um parâmetro, mas você poderia colocar 2, 3, 4, tá? Foi apenas para poder apresentar esse assunto, viu, gente? Entradas nas funções. Lembrando, para quem está criando a função, essa entrada é chamada de parâmetro. Para quem está chamando a função, a gente chama isso de argumento. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, gente!